Polícia de Ourinhos e de toda a região, inclusive aqui de Marília, está a polícia na busca de Luciano Seabra, 48 anos de idade. Neste final de semana, ele assassinou a própria esposa, esganando-a. O crime acabou acontecendo na casa do casal, no núcleo Orlando Qualiato, em Ourinhos. Ela tinha 59 anos, é mais um caso de feminicídio. Aliás, violência contra a mulher é uma realidade. A cada 15 segundos, uma mulher é agredida no Brasil. As agressões físicas que sofreu do primeiro marido marcaram a vida de Beth e até dos filhos. Ele escrevia numa lousa assim: vou matar todos vocês, né? Se tivesse uma arma, ele estaria bem mais com essa oportunidade. Mais de 30 anos depois, com a carreira de pianista que ele era contra consolidada e livre de ameaças, Beth tenta ajudar outras mulheres. Aquela tendência à violência, ele vai ameaçar muito mais se ele tiver uma arma. E no momento de raiva, você sabe que a raiva chega um ponto que você não tem como segurar, né? É um impulso que ele vai. E se ele tiver a arma, creio que não será uma boa coisa. Para reduzir esse risco, a Defensoria Pública do Estado de São Paulo criou um modelo de solicitação de medida protetiva. Ele inclui um dispositivo previsto desde 2006 pela Lei Maria da Penha, que pede a suspensão da posse de armas de quem tenha histórico de violência doméstica. Anteriormente, o uso da arma era restrito, né? Restrito a profissionais de segurança, a policiais. Então a gente fazia o uso dessa medida quando o agressor se enquadrava nesse tipo de profissão. A gente orientou todos os defensores e defensoras públicas da Defensoria de São Paulo a fazer esse pedido quando sobrevier a informação de que o agressor tem a posse de armas. Ainda que o delito ou a violência não tenha sido praticada com o uso da arma de fogo. Essa defensora pública explica que, a partir do deferimento da medida protetiva por um juiz, a Polícia Federal é notificada para recolher a arma. Que essa medida ela vai restringir a utilização da arma de fogo por um provável agressor, e a arma de fogo é um instrumento de alta letalidade, né, que pode ser utilizado no limite para a consumação de um feminicídio, ou pode ser utilizada para impedir que a mulher rompa o ciclo da violência, por exemplo, né? É um instrumento que garante, com certeza, que um agressor tenha um controle ainda maior sobre o corpo feminino. Tá aí, situação preocupante. E permanece preso na penitenciária de Lucélia o cardiologista de Presidente Prudente Barreto Filho, de 74 anos de idade. Está sendo acusado por mais de 40 mulheres por assédio sexual quando elas o procuravam para consulta na área de cardiologia, na área nobre de Presidente Prudente. Houve a decretação da prisão por parte da Justiça e Barreto Filho, confirmando 74 anos, se entregou à polícia. Neste final de semana, Marília teve mais 2 casos de suicídios. No Figueirinha, João Firmino Chaves, 63 anos de idade, foi encontrado pela própria filha enforcado. Já estava em adiantado estado de decomposição. Ele morava sozinho. E tivemos na noite deste domingo, naquela passarela sobre a rodovia Comandante João Ribeiro de Barros, nas proximidades do quartel da Polícia Militar, o caso do agente penitenciário Alessandro Bagatim, 42 anos de idade, morador do Jardim Vitória, na Zona Sul aqui de Marília. Ele pulou de cima da passarela e acabou atropelado por um veículo não identificado, porque o motorista evadiu-se do local. Alessandro Bagatim morreu no próprio local. Segundo a família, já estava em depressão também. Bem, a gente tem debatido essa questão aqui no 4, exatamente pela gravidade da situação. No ano que passou, 20 casos de suicídios foram registrados em Marília. Até agora, desse mês de janeiro, mais 4, a ponto de médicos, psiquiatras e psicólogos estarem promovendo palestras em escolas, universidades,
comunidades com o objetivo de alertar sobre a depressão e outras consequências. Também a questão da dependência química. Inclusive, estamos no Janeiro Branco. É a campanha com alerta exatamente sobre essa questão, a campanha promovida em todo o território nacional. O psicólogo João Louro esteve no 4 e falou sobre duas questões muito sérias no momento. A dependência química. Temos aquele caso do jovem Neto Alonso, sobrinho do prefeito Daniel Alonso, 21 anos de idade, que foi agredido violentamente e jogado no precipício do Parque das Azaleias. O corpo foi encontrado há cerca de 10 dias. A polícia continua investigando para saber quem matou e por quê, mas ele já tinha a dependência química e também, é claro, momentos de depressão. E agora, mais esses 2 casos de suicídios aqui em Marília. O psicólogo João Louro volta a alertar a população. Obrigado pela oportunidade, mais uma vez, estar aqui com vocês. É um tema realmente muito sério que tem preocupado demais. E o senhor vivendo a realidade com os dependentes. A situação, infelizmente, está mais grave, tem piorado, não, doutor? Sim, tem nos entristecido muito, porque o número de casos com jovens, com idosos, com a mulher, tem aumentado muito. E nós temos observado isso na mídia, com esses casos, como esses casos de violência, de assalto. Então, é uma coisa, meio fora de controle, né? Uma estrutura que está meio fora de controle. Mas tudo isso vem das famílias desarticuladas, né? Se você tiver famílias articuladas, famílias estruturadas, nós teríamos jovens mais conscientes, os jovens dentro de uma realidade. Nós sabemos que hoje, pelas dificuldades financeiras, os pais estão fora de casa, buscando um recurso melhor para oferecer para os seus filhos, e os seus filhos estão com acesso muito grande a esses meios, como o celular, como a internet, e isso tudo faz o indivíduo se individualizar, se reclusar mais. Nós temos o Facebook, que é uma ilusão, né? Você pode ter 2.000 amigos, mas você não tem amigo nenhum. Então, essa individualização, quando ele precisa buscar uma felicidade, ele vai encontrar uma felicidade sozinho, ele não precisa de mais ninguém no uso da substância. E é uma realidade. Dependentes químicos, cada vez mais jovens se envolvendo com as drogas. É real. Sim, não tenha dúvida. Nós temos uma cultura, como a matéria que a gente viu há pouco, com relação a medicamentos, né? É muito fácil de você ver pais, mães, automedicando filhos, automedicando para dores, sem saber o fundamento, sem saber da onde, sem saber a procedência, sem saber o medicamento que dá. Nós nos preocupamos com a cannabis sativa e nós nos esquecemos do clonazepam, do Rivotril, do Lorax. Então, nós temos um aumento muito grande nessas drogas que são auto-administradas, sem controle nenhum do profissional que deveria ter. Então, essa cultura faz essa facilidade de acesso a drogas. As drogas se encontram nas drogarias e você tem esse acesso fácil dessas drogas ilícitas que cada vez mais nós estamos encontrando nos mercados. Você vê as apreensões de grandes volumes. Então, cada vez mais eles estão tendo acesso a essas drogas. E por desafio, por questões de produzir uma adrenalina maior, o jovem, é próprio do jovem. Nós passamos por isso na nossa época, né, de viver a adrenalina, de apertar o botão da campainha e sair correndo, achando que a pessoa não ia pegar a gente. Então, era uma adrenalina e o jovem hoje vive isso. E a droga propicia isso. Então, nós temos que nos envolver mais na família, nos envolver mais com os nossos jovens. É claro que cada
caso é um caso. Mas no tratamento, a família tem que se envolver totalmente, senão fica também difícil. É isso, doutor João? Fundamental a participação da família. O que eu tenho observado é que normalmente se procura ajuda, e isso me entristece, depois que o jovem já está numa situação muito difícil de se lidar. A família vai protelando, às vezes acha que vai dar conta, ou abre mão do jovem, e aí quando chega até a gente para fazer um acompanhamento, já está numa situação que a gente não tem o controle. As famílias, elas sabem muito pouco a respeito das drogas, não sabem como lidar. Frequentemente, quando eu converso com pais e falo da doença, e falo para a família que ela precisa, porque ela vive uma codependência, aí o pai fala, não, o problema é ele, o doente é ele, não sou eu. Então, enquanto não houver essa evolução de conceitos, a família aprender sobre a droga que o seu filho ou a pessoa que está envolvida usa, como lidar com essa situação, na crise, o que eu devo fazer, nós vamos ficar sofrendo e nós vamos ficar anunciando cada vez mais esse tipo de notícia, envolvendo pessoas depressivas, suicídios nos jovens, o que tem aumentado o número de suicídios. As drogas depressoras do sistema nervoso central é o álcool, e é o que mais é consumido hoje. Qualquer um compra bebida em supermercado, em bar, e aonde nós não temos como fiscalizar todos, mas nós temos como educar os nossos filhos para que eles não tenham esse acesso. Bem, com relação à falta de perspectiva, o jovem, o dependente químico, a gente começa falando do jovem, mas é claro, temos até idosos envolvidos com a droga. A falta de perspectiva é uma realidade, é difícil também tirar o dependente dessa sensação de falta de futuro, o presente também sem qualquer estímulo. É complicado, doutor João? Sim, quando você aprende a lidar com o dependente químico, a lidar com a doença da dependência química, você tem que valorizar e tem que mobilizar os valores do indivíduo. E o que nós observamos? A sociedade diz, não tem jeito, é bandido, isso aí não vai ter futuro. Então, acaba não tendo. Nós temos um aumento cada vez mais nos usuários de droga com os idosos. Por quê? Ninguém tolera os idosos, ninguém perde tempo com os idosos. Nós não valorizamos os nossos idosos, nós não valorizamos o que eles têm para nos ensinar. Então, nós ignoramos. Então, eles vão ficando sozinhos, vão fazendo episódios depressivos. A bebida, a droga funciona muito bem nessa condição. Então, nós temos que ter essa participação efetiva da família, da sociedade, para que a gente possa buscar um horizonte melhor do que a gente vive hoje. Estamos no Janeiro Branco, a campanha para estímulo à saúde mental perfeita, ou seja, sem problemas com a saúde mental. Grande preocupação do momento é a depressão. Janeiro Branco, a campanha. O senhor comenta. A campanha Janeiro Branco é o primeiro ano que ela iniciou, né? Ela começou lá por Minas Gerais, por um psicólogo que desenvolveu esse pensamento, esse projeto, para ir nas escolas, nas instituições públicas e nas indústrias, para debater, fazer roda de conversa, palestras a respeito da saúde mental. Se você não tiver saúde mental, você está doente. Então foi feita essa campanha não tem fins lucrativos e o objetivo dessa campanha é debater a situação da saúde mental. O mais agravante que nós vemos hoje na saúde mental são os estados depressivos e muitas delas que ocorrem pela utilização de substâncias químicas. Mas a saúde mental, ela não implica só no psicólogo, no psiquiatra, mas ela implica no pedagogo, ela implica nas escolas, ela implica nos profissionais da saúde, ela implica em toda a sociedade.
né? A sociedade como um todo, para a gente ter essa consciência e esse trabalho. Por que se pensou no Janeiro Branco? Porque tem a ideia de que quando vai começar o janeiro, a gente vai começar com novas promessas, a gente vai começar tudo de novo, então nós fazemos aquele monte de pensamentos positivos, então é como se fosse uma folha branca que a gente vai escrever uma história diferente a partir do mês de janeiro para a saúde mental. E a gente tem observado uma conscientização diferente da população em relação a psiquiatras, psicólogos. Antes, a ideia de quem ia a esses profissionais era porque estava louco, tinha algum tipo de problema grave com relação à saúde mental. Hoje não, hoje é uma especialidade necessária em termos de saúde pública, não, doutor João? Sem dúvida nenhuma, ela é uma extensão da área da medicina, né? E você vê, deixou de ter a crença da loucura, né? Quatro Notícias. Oferecimento Unimar, Universidade de Marília. Taust faz toda a diferença. E Menin Engenharia.